Boa tarde aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita hoje experimentarmos a sua paz. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho desenvolvido. A disseminação da Boa Nova é de caráter prioritário para todos nós. O nosso mundo nunca viveu tempos tão complexos e, por causa disso, a doutrina espírita tem uma capacidade transformadora na vida de todos nós. Assim, aos dirigentes, trabalhadores e voluntários que militam nesta casa, fica a nossa manifestação de gratidão e de respeito. Aos espíritos amigos que nos sustentam sempre, fazendo com que as nossas limitações, que são muitas, não comprometam a mensagem da qual somos portadores. Aos amigos aqui presentes, pela oportunidade deste encontro, e isoladamente a minha companheira, pela cumplicidade que faz com que o caminho do trabalho também seja o caminho da felicidade. Vamos trabalhar. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo da obsessão, item 237, ensina que de todos os escolhos, de todos os obstáculos para a prática do espiritismo, a obsessão coloca-se na primeira linha, ou seja, o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre os homens. Eu chamo a atenção dos amigos para a primeira parte daquilo que o codificador ensina, de que a obsessão está na primeira linha, naquilo que impede de nós praticarmos a doutrina espírita. Em outras palavras, o que Allan Kardec está dizendo é o seguinte: espírita, sabe tudo o que você já aprendeu nessa casa? Tudo o que você já aprendeu em doutrina espírita? Todas as palestras que já assistiu? Todos os livros que leu, todos os seminários que já participou, isso tudo já está na sua prática, já estão nas suas ações, já estão nas suas atitudes, porque se não estão, é o que Allan Kardec está dizendo, que o maior obstáculo à prática de tudo que nós aprendemos aqui é a obsessão. Porque se os espíritos são livres e nos influenciam o tempo todo, obsessão longe está de ser um tema de casa espírita. Porque esse tema de hoje, obsessão nossa de cada dia, quando nós escrevemos um livro, eu e ela, as pessoas perguntavam assim: é livro para trabalhador espírita? Nós respondíamos: também, mas não isolado nisso. Se os espíritos estão por toda parte, nos influenciam em toda parte, aqui na nossa casa, no trabalho, entre os amigos, na vida, a obsessão é assunto cotidiano. Deveria ser algo que nós estamos o tempo todo pensando, cintilando sobre a influência deles sobre nós. Então, quando falamos que é assunto cotidiano, talvez não fique claro para todo mundo. Mas vamos tentar dar um passo a mais na intenção de defender essa nossa ideia. Recorremos sempre ao codificador, porque não existe doutrina espírita segura sem Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, agora 459 é a questão, e ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E sempre que o assunto é Allan Kardec, nós temos o hábito de ler a pergunta e estudar a resposta, o que é um equívoco. Allan Kardec é uma mente muito além da nossa. É o homem escolhido por Jesus para nos trazer a doutrina espírita. Portanto, quem estudar a pergunta já vai aprender o suficiente. E ele pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam, é porque ele já reconhece que nós somos seres facilmente influenciáveis. Qualquer coisa nos influencia. Coisas pequenas, coisas simples, até as questões climatéricas. Se acorda pela manhã, dormiu bem, tá tranquilo, teve um sono em paz. Quando você abre a porta da rua para sair da sua casa, tá aquele tempo escuro, chuvoso, frio.
parece que não tem sol, e aquilo já mexe com a nossa estrutura psicológica. A gente que estava bem já não está mais. Facilmente influenciáveis. O inverso também é real. Você não dormiu bem, teve um pesadelo, acorda meio desanimado, quando abre a janela do seu quarto, tá aquele dia bonito, um sol bonito, os pássaros voando, é tudo muito agradável, e aquilo já te influencia e te faz bem. É o que Allan Kardec está dizendo. Que dirá as pessoas então? Se já aconteceu com vocês, espíritas, de serem influenciados por outras pessoas, sim ou não? Então, é que eu cheguei em cima do horário, então não deu para ensaiar as respostas, porque eu faço perguntas difíceis. Mas quando eu falar para você assim, sim ou não, espírita, nessa hora, vocês falam assim, sim, dá certo, vocês vão ver. Vocês já foram influenciados pelas outras pessoas, espírita, sim ou não? Sim. Eu sabia. É assim, ó, pega um dia de pagamento, e vocês dá para ver pela cara que tem um nível econômico e social bem elevado. Então, dia de pagamento, está todo mundo comprando lá na rua do comércio, aquele negócio todo. E aí você está andando, quando de repente, de lá para cá, vem alguém que você conhece. E quando a gente está vendo alguém que a gente conhece, você entra no modo automático. Já viu isso não? É assim, ó, você vai andando para lá, a pessoa vai vindo para cá, vai um olhando para o outro até se encontrar no meio. E você está indo, e você está bem, dormiu bem, está tranquilo, está em paz, e vai caminhando. Quando você encontra essa outra pessoa, ela fala assim para você, que você tem? Nossa, estou te achando tão pálido, você está um pouco amarelo. Você tá com algum problema? Está doente? E você que estava bem, agora não está mais. Aí o ombro já cai, a gente começa a desanimar, começa a falar já meio devagar, facilmente influenciáveis. Imaginemos então os espíritos que são livres e nós nem sequer percebemos a presença dele. Allan Kardec prossegue, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações. E quando fala em influenciar os nossos pensamentos, é outro ponto importante. Porque não apenas na doutrina espírita, mas todas as grandes filosofias do mundo reconhecem que o pensamento é a origem de toda a vida. Antes de decidir, você pensa. Antes de falar, pensa. Antes de se relacionar, pensa. Antes de tomar as suas decisões, pensa. Pensa o tempo todo. O pensamento é a base da vida. E o codificador pergunta, os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos? É como se perguntassem, os espíritos podem influenciar a base, a gênese, a raiz de tudo o que acontece em nossa vida? E se a pergunta assusta, a resposta não é menos profunda. Eles dizem, sim, chegam a vos conduzir. Quando ele diz que os espíritos nos conduzem, é outro passo importante para entender que a influência dos espíritos, a obsessão, não tem nada a ver com o centro espírita apenas. É um assunto cotidiano. No nosso trabalho, na nossa casa, essa deve ser uma nossa atenção, a influência dos espíritos. Até aqui, deu para ver a influência dos espíritos na sua vida fora do centro espírita, sim ou não? Como eu não me convenci com o sim, eu vou ajudar. Eu vi que tem muita que não entendeu, mas eu vou ajudar. Espírita, vê se já aconteceu isso na sua casa. Variações bruscas de humor. Você está bem de ponta a mais, depois está bem de ponta a mais, depois está bem de ponta a mais. No mesmo dia você fica bem, fica mal e não faz a menor ideia por quê. Alguém olha para você e fala assim, o que você tem? Você não está bem? Você fala, não. Mas aconteceu alguma coisa? Nem sei. Se você não sabe, nem eu. Mas Allan Kardec tem uma sugestão. São eles que vos dirigem. Ou ainda espírita, você já viu quando você sabe que tem que fazer uma coisa importante na sua vida? Qualquer coisa. Você tem que fazer uma coisa que, se fizer, vai fazer muita diferença. Por exemplo, você sabe que tem que aprender um idioma novo, você tem que começar a frequentar o centro espírita, tem que começar a estudar, tem que emagrecer, tem que fazer exercício, tem que... Qualquer coisa, você sabe que se você fizer isso, vai fazer uma diferença importante na sua vida, sim ou não? Sim.
e passa a semana você não faz, passa o mês você não faz, virou o ano você não faz, aí começou o ano novo, você fez promessa, não fez ainda, aí mais uma semana não fez, e já passaram-se quase metade da sua vida e até hoje você não conseguiu fazer. Sabe por quê? Se você não sabe, nem eu. Allan Kardec tem uma sugestão: são eles que vos dirigem. Ou ainda, espírita, você já teve raiva de gente que você gosta? A pessoa não te fez nada, você não brigou, não discutiu, pode ser dentro de casa, marido, esposa, filho, qualquer coisa, não aconteceu nada. Mas um dia você olha para a cara da criatura e não vai. Aí você começa a pensar, gente, a gente não brigou, não teve problema nenhum, não aconteceu nada, por que eu estou sentindo isso? Se você não sabe, nem eu. Allan Kardec tem uma sugestão: são eles que vos dirigem. Ou ainda, a gente vem na casa espírita e aprende que é importante manter os pensamentos elevados. Já aprenderam isso, sim ou não, espírita? Sim. Só os da frente aprenderam, mas não tem problema, os do fundo vão aprender ainda. A gente aprende que é bom manter os pensamentos elevados, e espírita faz tudo que aprende, então você vive com o pensamento elevado, é ou não é, espírita? Agora eu não esperava que ninguém falasse nada, mas quando você está com o pensamento elevado, de repente, não mais que de repente, uma ideia antiga, uma vergonha, um constrangimento, uma coisa que te diminui, vem na sua mente. E você começa a pensar assim: por que eu fui lembrar disso justo agora? Se você não sabe, nem eu. Allan Kardec tem uma sugestão: são eles que vos dirigem. E por fim, se não ficamos a tarde toda, as pessoas que estão doentes não saram nunca. Vocês já viram isso? Gente que está doente nunca sara. Aí você fala assim: não, isso aí já para mim não serve, porque eu estou doente, mas eu saro, é que eu fico doente de novo. Então calma que eu vou explicar. É mais ou menos assim. A gente fica brincando igual gato e rato. Você tem um problema no braço, toma remédio para o braço, passa dor no braço, 2 dias depois dói as costas. Aí você toma remédio para as costas. Aí passa dor nas costas. Uma semana depois dói a perna. Aí você toma remédio para a perna. E a gente vai brincando de sarar, brincando de ficar bom, quando na verdade nunca estivemos saudáveis. Por quê? Eu não sei. Allan Kardec tem uma sugestão: são eles que vos dirigem. Então falar de obsessão é falar de coisas cotidianas, é de dentro da nossa casa, é de muito além das fronteiras da casa espírita. Mas sempre que o assunto é obsessão, uma pergunta se faz necessária. Afinal de contas, o porquê da obsessão. E quando falamos do porquê da obsessão, esse porquê se bifurca em 2 vertentes ou 2 questões basilares. A primeira, porque eles querem nos atormentar. E o segundo porquê, porque é que Deus permite. Que são 2 coisas difíceis de entender. A primeira questão dos porquês, voltamos ao Livro dos Médiuns, 245 é a questão. Allan Kardec estabelece 3 elementos ou 3 grupos basilares de espíritos que querem nos atormentar. São eles: os que fazem o mal pelo mal, não tem ligação nenhuma conosco, os que se aproveitam das nossas fraquezas e os que têm desejo de vingança. São estes 3 grupos. Para que possamos compreendê-los pelo menos superficialmente, vamos no primeiro grupo deles, aqueles que fazem o mal pelo mal. Não tem explicação, não tem um porquê. Aí você fala assim: mas tem espíritos assim lá? E existe uma regra: sempre que você vai pensar nos espíritos lá, pensa em nós aqui. Porque espírito é gente que morreu. Então se tem aqui, tem lá. Aqui tem gente que faz o mal pelo mal, espírita. O indivíduo está andando, ele vê um carro parado, ele fala assim: vou riscar esse carro. Aí ele fica ali parado, esperando. A hora que não tem ninguém, ele pega qualquer coisa, vai lá e risca o carro. Ele não ganha nada, você não ganha nada, o dono do carro não ganha nada, ninguém ganha nada, é o mal pelo mal. Ele vê uma parede limpa, ele vai lá na casa dele, pega o spray, volta, fica esperando chegar de noite, aí ele rabisca qualquer coisa e volta para casa satisfeito. Ele não ganhou nada, o dono da casa não ganhou nada, ninguém. É o mal pelo mal. Tem espírito assim? Tem.
Eles simplesmente se incomodam com aqueles que estão felizes, se incomodam com aqueles que estão no caminho reto. Esse é o primeiro grupo dos espíritos que querem nos atormentar. O segundo grupo, o segundo codificador, são aqueles que se aproveitam das nossas fraquezas, identificam em nós algumas fraquezas e se aproveitam delas. Vocês conhecem gente assim, espírita? Como a maioria não conhece, eu vou ajudar vocês a identificar. Imagina aí, espírita. Espírita, você está andando com seu carro nas ruas de Araraquara e como espírita só faz coisa certa, você está no carro certo, velocidade certa, mão certa, tudo certo, para no semáforo. Quando de repente vem alguém atrás do seu carro e bate. Nesse momento você que é espírita, mas nem tanto, desce do carro pronto para brigar. 3 segundos você vai de nosso lar à caverna de novo. Desce pronto para brigar do carro de trás. Desce uma criatura, coitado, 1,20 m, 50 quilos, já desce chorando, nervoso, com medo, e você, espírita cristão, fala assim para ele: você é cego? Esse é o primeiro caso. O segundo caso, espírita, você está andando com seu carro nas ruas de Araraquara, espírita só faz coisa certa, então você está no carro certo, velocidade certa, mão certa, tudo certo, para no semáforo. Vem alguém atrás e bate no seu carro. Aí você é espírita, mas nem tanto, desce do carro pronto para brigar. Do carro de trás que bateu no seu, desce uma criatura, 2 de largura por 2 de altura, o braço parece um tronco. Aí você fala assim para ele: o senhor se machucou? É isso. Aproveitamento das fraquezas. Quando os espíritos identificam em nós coisas que nos dão medo, vergonha, constrangimento, é isso que nos sugerem. E isso é tão humano que criança faz isso. Vocês têm criança em casa, sim ou não? Criança tem. Muito bem. Olha as crianças. As tias vêm em casa, o que a criança faz? Se esconde atrás da porta. Aí o que vocês vão fazer? Assustar a tia. Por quê? Porque ela tem medo. Basta. Só isso já basta, já é motivo. E os espíritos? Também. Identificam as nossas fraquezas e depois insuflam-nas para nos fazer constranger. É o segundo grupo. E o terceiro, segundo Allan Kardec, e o mais grave de todos, e o maior de todos, é verdade, os que têm desejo de vingança. O assunto é complexo, mas entendê-los é bem fácil. Espírita, se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês prometem ser honestos, sim ou não? Sim. Com esse sim murcho, eu não vou acreditar na honestidade. Não, fala uma força, fala uma força. Vocês vão ser honestos, sim ou não? Sim. Muito bem. Espírita, só estamos nós aqui. Responde para mim, ó. 2025, você já conhece Jesus, conhece o Evangelho hoje. Olha para mim. De vez em quando dá vontade de bater em alguém. Sim. Se a pessoa estiver presente, só balança a cabeça que eu entendo. Pois é. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou dizendo que está certo e errado. Não é que é essa questão. Porque às vezes a gente tem vontade de bater em alguém e tem uma boa causa. Você vê alguém maltratando um idoso, dá vontade de ir lá e bater. Você vê alguém maltratando um animal, dá vontade de ir lá e bater. Então eu não vou nem dizer se é certo e errado. Esse é para outro dia. Eu falo do impulso de resolver as coisas como antigamente. Se hoje, 2025, a gente tem vontade de bater em alguém, imagina você há 300, 400, 500 anos atrás, andando com espada, lança, escudo e machado. O tamanho do estrago que não foi. Então o que é o obsessor que deseja vingança? É alguém que nós nos relacionamos, deixamos situações mal resolvidas, cultivamos inimizades, você nasceu e ele não. Ele está livre. Então é muito importante entender, porque quando se fala de obsessão, há um elemento que faz toda a diferença. Por que Deus nos separa eles? Por que Deus não acaba com eles? Espírita,
Isso não é dados das obras básicas, é bom que fique separado, é resultado dos meus estudos. 90% dos casos de obsessão, a razão está do lado deles. Nós matamos sim, lesamos sim, envenenamos sim, prejudicamos sim. Quando vamos analisar a história, a maior parte da razão está do lado deles. Por isso que nós nascemos em mundo de provas e expiações. Eles erram onde? Eles erram quando querem fazer justiça com as próprias mãos, porque justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança. Então é aí que eles erram. Mas se for analisar a história, a razão, na maior parte das vezes, está do lado deles. Então são os 3 grupos dos espíritos que querem nos atormentar. Agora os 3 porquês. Por que Deus permite? Muito bem. O primeiro elemento é que os amigos nós já falamos, e os amigos estudiosos que são sabem que nós estamos num mundo de provas, expiações, obstáculos e dores. Um mundo programado para provar. Provar o quê? A nossa resistência no bem. Você é uma pessoa boa? Até quando? E se perder tudo? E se bater o carro? E quando é ofendido? E quando é magoado? Então o mundo de provas e expiações prova a nossa resistência no bem. Porque ser bom de vez em quando, até os maus são. Então a questão é, o que a vida quer de nós é que a bondade não seja um fato isolado, mas uma maneira de viver, um comportamento constante. Então nos prova constantemente a força de permanecer no bem. E a expiação são justamente os processos relacionados a experimentarmos aquilo que provocamos às pessoas num passado delituoso. Então, para que o mundo seja de provas e expiações, tem que viver bem e mal juntos. Que a impressão que dá é essa, né? Deus não podia separar os bons de um lado e os maus do outro, seria legal, não era? E eu tenho notícia dos amigos espirituais que Deus até tentou. Ele até tentou. Um dia Deus começou a passar um traço separando os bons de um lado e os maus do outro, mas teve que parar quando percebeu que esse traço passava no meio do coração de todos nós. Então é necessário conviver aqui. E pelo esforço pessoal, decidirmos se seremos bons ou maus integralmente. É essa a nossa luta. Então esse é o primeiro porquê que Deus permite. Que se tirar o mal daqui não é provas e expiações mais, e nós precisamos disso. A segunda questão relacionada à primeira, por que Deus permite o mal? Porque a gente às vezes tenta negociar com Deus, barganhar com Deus. Já viram isso, espírita? A gente fala assim, Senhor, eu vou parar de gritar, de ofender, de magoar, de fazer... Pega tudo que você tem de ruim, eu vou parar desde que... O Senhor não me deixa acontecer isso, sara da minha doença, faz eu arranjar emprego, faz eu casar, Aí você pede o que você quer, ó. A gente tem que fazer trocas com Deus. E Ele não negocia. Por uma questão muito simples. Nós não temos nada para dar para Deus que já não seja dele. Nós não temos nada para dar para Deus que já não seja dele. Então é difícil negociar assim. Aliás, temos uma coisa que você pode dar para ele que ele ainda não tem, que é a sua transformação moral. Só. O resto tudo já é dele. Então, estar num mundo de provas, de dificuldades, que ainda existem pessoas más, ásperas, grosseiras, infelizes, é bom por quê? Para a gente aprender a não negociar. Porque tem gente que começa a estar no caminho reto, acontece alguma coisa ruim, ela abandona o caminho. Ela começa o caminho reto, vem alguma coisa ruim, ela abandona o caminho. E a proposta é outra. A proposta é a seguinte, ó, você adota um caminho reto, nobre, do bem, aí você vai sofrer injustiça, mas continua no caminho do bem. Aí você é lesado, mas continua no caminho do bem. Aí você é roubado, mas continua no caminho do bem. Aí você, de tanto você não desistir, aquele bem começa a criar raízes em você. Aí é seu. Porque passou pelo crivo das dores e você não recuou. Porque nós perdemos muito tempo sendo bom e voltando para trás, sendo bom e voltando para trás. E não é essa a proposta. E o terceiro porquê?
Agora vamos para uma outra obra, sempre Allan Kardec, a Gênese, que fala ainda da obsessão. O item é 45, ele escreve algo legal lá. Ele fala assim: povoam ao redor da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade de seus habitantes. Por que tem espírito inferior em volta da terra? Porque eles respondem às nossas emanações mentais. Que tipo de espíritos rodeiam o mundo onde você tem uma enchente no Rio Grande do Sul, alguém doa, vai alguém lá e rouba? Que tipo de espíritos rodeiam o mundo que se tortura animais por diversão? Que tipo de espíritos rodeiam o mundo onde você tem pai que mexe com a própria filha? Então, por que tem espíritos maus à nossa volta? Por causa de nós. Das nossas estruturas psíquicas sintonizadas ainda com o mal. É o que ele ensina. Mas vamos falar um pouco de algumas variantes da obsessão, que isso é importante. Principalmente a primeira. Porque Allan Kardec ensina que a obsessão ela tem divisões. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Mas pela escassez de tempo, vamos falar só da primeira. Obsessão simples. Porque é onde tudo começa. E ela tem nome de obsessão simples não porque seja simples, é porque acontece de maneira que a gente quase não percebe. Eu vou tentar explicar. Vocês sabem jogar dama espírita, sim ou não? Sim. Sabe, muito bem. Imagina que para a obsessão simples, eles dependem de uma coisa chamada sintonia. Sintonia. E quando falamos que depende de sintonia, isso é muito importante. Por quê? Porque quer dizer que não tem problema ter o obsessor. O problema é estar obsediado. Se tiver o obsessor e não tiver sintonia com ele, sem problema nenhum. É essa a questão. Então precisa de sintonia. Então todos os dias pela manhã, para conseguir sintonia, o que os espíritos começam a fazer com você? Jogar dama. Jogar dama. Eles começam assim, você acabou de acordar, ele está ali, acordado mais cedo, porque a gente é assim, não é? Quando você não tem nada para fazer, acorda cedo. Aí ele acorda mais cedo, aí ele começa assim: vamos jogar dama? Primeiro eu. Aí o espírito sopra assim para você. Nossa, tudo de novo. Você vai ver só, vai ser um dia igual de ontem. Sua vez agora. Você fala assim: gente, tudo de novo, não aguento mais esse inferno. Ele fala: opa, tá dando certo. Minha vez agora, minha vez. Aí ele fala assim para você, e você vai ver que ninguém tá nem aí para você. Sua vez agora, sua vez. Aí você fala assim: gente, pensar que eu tenho tudo isso para fazer e é só eu, ninguém tá nem aí comigo. E aí vocês vão jogando e ele vai ficando feliz e estabelecendo sintonia com você. É esse o passo. Mas algo muito importante para ver a gravidade do assunto é que a obsessão pode ser coletiva. Nós podemos ter uma família inteira obsediada, um centro espírita inteiro obsediado, um bairro inteiro obsediado. Obras póstumas, ainda sempre no capítulo que trata da obsessão, o item de número 60, Allan Kardec escreve assim: a influência que um espírito pode ter sobre um homem, muitos espíritos podem ter sobre muitos homens, dando à obsessão um caráter epidêmico. Tem epidemia de obsessão. Então, e eles vão se alastrando, por isso a ideia do orai, vigiai, é importante, é muito importante. E quando olhamos a nossa sociedade hoje, cada vez mais perturbada sob o ponto de vista psicológico, onde se fala tanto sobre saúde mental como uma prioridade, e porque tudo começa na mente. A questão da obsessão também é importante aí, porque eu não consigo entender. Casos graves de depressão, ansiedade e todos os transtornos da mente divorciados da obsessão. Ou a obsessão é causa ou é consequência. Ou o indivíduo está sob a pressão da depressão e, pensando como depressivo, atrai espíritos que vibram na mesma sintonia, ou pela pressão da obsessão ele se abate e se sente depressivo. Ou é causa ou é consequência. Então é necessário comungar o tratamento médico ao tratamento espiritual.
Algumas pessoas vão tratar de depressão, ansiedade e os outros transtornos só no médico. Sabe que elas ficam? Dependentes do medicamento. Isso não é cura. Isso não é cura. Você pode defender o que você está dizendo? Claro que posso, senão não diria. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, final da obra Coletânea de Preces Espíritas, item 84, Allan Kardec escreve assim: a obsessão prolongada pode causar desordens patológicas, pedindo para o seu tratamento incisão médica e magnética, médico e centro espírita, consecutivo ou simultâneo. Allan Kardec respeita a ciência do mundo. Pessoa na obsessão muito tempo, ela precisa ir lá no seu psicólogo, psiquiatra, precisa, que é onde você vai, e centro espírita junto. Porque todo o sistema está agora adoecido. Mas vamos falar um pouco de desobsessão, porque o tempo corre e daqui a pouco está todo mundo obsediado aqui. Vamos falar de desobsessão. E como é que rompe esses elementos? Como é que nós voltamos para a normalidade, buscamos estarmos livres dessa influência obsessiva? Existem muitos meios. Primeiro deles, conhecido pelos amigos todos, o passe. O passe da casa espírita, ele rompe com os laços da obsessão. E nesse momento você pensa assim, então estou tranquilo, porque eu tomo passe sempre, toda semana eu venho tomar passe, então estou protegido, é ou não é, espírita? Não. Finge que vocês entenderam. Você toma passe toda semana, então você está protegido da obsessão. Sim ou não, espírita? Sim. Só porque você quer. Por quê? O passe não funciona? Não, não é isso. É que passe não é mágica. A fluidoterapia é uma ciência, onde cabe a mente sintonizada absorver. Então você acorda de manhã, briga com todo mundo o dia inteiro, fala palavrão o dia inteiro, briga no trânsito, xinga todo mundo, está naquela mente perturbada, aí você para na porta do centro espírita e entra bem devagarzinho assim. Oi, irmãos, tudo bem? Não adianta. Tem uma nuvem escura em cima de você, você vai tomar o passe, não tem passe que passe isso. Não funciona. A questão é, o passe funciona? Sim, mas é necessário entrarmos na sintonia dele. Você vai assim, hoje à noite ou hoje à tarde tem passe e eu preciso estar pronto. Eu vou lá com a mente limpa, eu vou lá pronto para absorver tudo que tiver naquele lugar, eu vou lá para pegar tudo que eu preciso. Aí nós estamos falando de outro passe. Senão não funciona, é ilusório. Não é mágica. Aliás, a maior parte das vezes que nós vamos para o trabalho de fluidoterapia, a gente joga tudo fora. Segundo processo de desobsessão, simples, todo mundo faz. A prece. A oração é um processo de desobsessão. E orar, vocês oram. Sim ou não, espírita? Sim. Sim, né? Bastante vocês oram, ou não? Bastante vocês oram, ou não é? Sim. Sim, então vai. Desse monte que você ora, subtrai, exclui, porque não conta. Oração com pressa, oração com sono, oração de qualquer jeito, oração decorada, oração... Pode jogar tudo fora. Não serve para nada. Porque orar, de novo, não é mágica. É estabelecer comunhão com a fonte geradora de vida. A gente vai orar de qualquer jeito para cumprir compromisso. Alguém chega, a gente para de orar, dá vergonha. Se estiver falando mal dos outros, a gente continua, mas orando a gente para, né? Então a gente não tem... E a gente ora com tanto pouco caso que quando está com muita preguiça, o indivíduo acorda de manhã, olha para o alto e fala, Senhor, a mesma oração de ontem, amém. Não serve para nada, isso é só se enganar. Isso não serve para absolutamente nada. Então como é que é a oração que estabelece a desobsessão? Quando você fala assim, eu vou orar, eu preciso separar um tempo para a minha oração. Preciso me afastar de todo mundo, posso trancar no quarto, posso andar para a rua, porque esse tipo de oração não é que nós fazemos todos juntos aqui. Esta oração que faz com que eu absorva o que eu preciso da fonte geradora de vida é um tipo de oração que só cabe 2 pessoas. É você e Deus. Qualquer outra pessoa atrapalha. Aí você sai sem pressa, chama Deus para conversar,
conta do seu dia, conta da sua vida. E quando eu falo conta do seu dia, sempre alguém pensa assim: conta? Ele já não sabe. É Deus. Eu sei que Ele sabe. Mas se você não falar nada, não existe relacionamento. Ele sabe do que aconteceu? Claro que sabe, mas Ele quer ouvir. Se você vai contar, e a sua visão, você vai contar para Ele com revolta, com ânimo elevado, com esperança, com confiança, com rebeldia. Então tem que ter tempo. A oração deve ser uma coisa profunda. É o momento mais importante do seu dia. Então não é para quando sobra, não é de qualquer jeito. Gasta tempo na oração. Aí essa oração sim nos protege da obsessão. E por fim, vamos escolher algo menos comum para a maioria dos amigos. Um tipo de desobsessão que a maioria desconhece. Voltamos para o livro dos médiuns, mesmo capítulo já citado, 254 é o item. Sobre ele existem vários subitens. O que nos interessa é o quinto. Allan Kardec fala assim: não se pode livrar da influência dos maus espíritos moralizando-os. Bonito, né? Ele está dizendo, não dá para a gente se livrar dos maus espíritos fazendo eles ficar bom? Pergunta sensacional. E a resposta que dá Allan Kardec é o seguinte: sim, e é justamente isso que não se faz. Porque como a gente aprende doutrina espírita sem ser pelas obras básicas, a gente acha que na obsessão eles nos influenciam e ponto, acabou, o que não é real. Allan Kardec diz que na obsessão os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Como é teu nome, amigo? Ricardo está aqui. Ricardo é nossa irmã. O Ricardo representa todo mundo aqui, porque eu não vejo nada. Tá? Vamos supor que o Ricardo nesse exato momento está obsediado, sim ou não? Sim. Para isso vocês falam, tá vendo? Ricardo está obsediado. O que está acontecendo? Isso significa que o obsessor está influenciando o Ricardo, mas que o Ricardo está influenciando o obsessor. Os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, ensina Allan Kardec. A pergunta a se fazer então é: o obsessor vai deixar o Ricardo pior ou o Ricardo vai deixar o obsessor melhor? Aí você fala assim: mas Roosevelt, você está querendo dizer que é uma luta? Eu não. Quem está dizendo é Allan Kardec. E ainda diz: numa luta entre dois homens, quem tem mais músculos leva a melhor. Numa luta entre dois espíritos, o espírito mais forte leva a melhor. Sim. Quando os espíritos vão atormentar pessoas com uma estrutura moral solidificada, até os espíritos maus se tornam melhores. Há isso registrado na biografia de Eurípides Barçanufo, onde ele era atormentado e no final quem levantou-se para ajudá-lo são os obsessores que viram na gente a tormenta. Ele é bom, ele é reto, ele é nobre, não é justo. Ele converteu pela influência dele sobre os obsessores. Então, quando falamos de obsessão, temos que tirar de nós a ideia de vítimas, porque não somos. Muito pelo contrário. Quando você está perturbado pelos maus espíritos, isso mostra muito sobre nós. Vou dar um exemplo. Espírita, vocês gostam de ópera, sim ou não? Mentira. Não, nem vem, que eu conheço na cara de quem gosta de ópera. Um sim tão murcho desse não gosta. Então vamos padronizar para não estragar o exemplo, tá? Vamos supor que ninguém gosta de ópera, tudo bem? Agora eu esperava um sim. Ninguém gosta de ópera. Aí eu convido todos vocês para lá para casa. Vocês vão tudo lá em casa, eu ligo ópera e deixo tocando o dia inteiro. O que vocês vão fazer, espírita? Na prática, o que vocês vão fazer? Vai embora. Por que vocês vão embora? Porque não gosta, porque é chato. Tem nada, você vai embora. Muito bem, agora me explica uma coisa. Como que o espírito mau, perverso, que quer te fazer mal, fica na sua casa dias, meses, anos, de maneira confortável?
Que tipo de pensamento tem lá na sua casa? Que tipo de vocabulário é dito lá? Que tipo de comportamento acontece à sua volta, no seu trabalho, onde você fica? Que os maus espíritos ficam à vontade. Essa pergunta a ser feita. Que tipo de comportamento, que vocabulário, que pensamento eu tenho que os espíritos maus chegam e ficam? Então, falar dos obsessores é falar de nós. É uma radiografia absolutamente pessoal. Nós olhamos para nós e na tenta de identificá-los, vamos entendendo que é absolutamente necessário fazer, quando alguém chega para tratar-se porque está sob uma má influência, ver a conduta da criatura. Porque senão não adianta nada, espírita. Mas Allan Kardec, com a grandiosidade dos espíritos nobres que conseguem dizer muitas coisas com poucas palavras porque usam os termos certos, ele conseguiu resumir tudo o que eu falei até agora numa frase. Se alguém chegou atrasado, fique tranquilo, se você entender a última frase, você não perdeu nada, porque o codificador resumiu tudo o que eu falei até agora em uma única frase. Voltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, 16º é o item que nos interessa. E Allan Kardec escreve assim: para afastar os maus espíritos, não basta apenas pedir, nem ao menos ordenar. É necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Ponto. Para afastar os maus espíritos, não basta pedir, não adianta. Nem ordenar. É necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Alguém vem na casa espírita e fala assim: eu estou me sentindo perturbado. Aqui essa gente fala o quê? Tem que afastar o obsessor. Não. Temos que saber o que ele está se agradando na sua conduta, no seu comportamento, na sua maneira de falar das pessoas. Como? É essa a questão. Esse é o elemento prioritário a avaliar-se nós. Por isso que eu acredito que toda casa espírita devia fazer um tratamento assim. Quando a pessoa chega na rua, você quer fazer um tratamento espírita? Quero. Eu vou te explicar como é que funciona a nossa casa. A nossa casa funciona assim: a gente faz 50% do tratamento, o outro 50% quem faz é o doente, é o paciente. Ah, é? E funciona? Funciona. É resultado garantido ou sua perturbação de volta? Pode fazer, é garantido. Pode. E como é que funciona? Vou te explicar. Aí você vai falando tudo que a casa espírita tem. Higienização mental por nossa conta. A palestra vai ter aqui, você vai mudar a sua mentalidade. Higienização perispiritual, nossa conta, ter o passe todo dia. E vai falando tudo que a casa tem. Tem estudo, tem biblioteca, tem livro, tem obra social. Depois que você falou tudo, você falou: esse aqui é o nosso 50%. Ah, é? E agora? Agora tem o seu. O meu, qual que é o meu? Vou te explicar. Você fala palavrão? Falo. Por quê? Não pode mais. Por quê? Porque é necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Você grita na sua casa com a esposa, com o marido? Eu grito. Por quê? Porque não pode mais. Porque é necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Você reclama da vida o tempo todo, está toda resmungando, está sempre de mau humor? Tô. Por quê? Não pode mais. Porque é necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Porque senão é ilusão. O indivíduo vem na casa espírita, se livra de alguns males e na esquina adquire outros, porque ele é a causa. Então é isso. O trabalho da casa espírita é profundamente eficiente, mas nós somos livres para, pelo pensamento, pelo comportamento, começarmos a caminhar com mais confiança, porque eu vejo isso o tempo todo, espírita. Nós andamos o país inteiro, você vê as pessoas que conhecem Jesus, conhecem o Evangelho, conhecem a realidade espiritual, têm acesso às informações da vida maior e anda pela vida tão desanimado e triste como aqueles que não conhecem. Conhecer Jesus para quê? Se for para ser igual aos que não conhecem, se não for para andar pela vida com mais confiança, se não for para andar pela vida se sentindo amado, amparado, assistido, se não for olhar para você mesmo e sentir que existe um grande projeto para a sua vida, se for para conhecer Jesus e se comportar iguais aos que não conhecem, para quê?
quê? Então é essa a nossa proposta. Então, quando Allan Kardec fala da obsessão, longe das outras obras que nos colocam como vítima, eles nos chamam para uma reavaliação de nós. Está sendo atormentado? Está se sentindo mal acompanhado espiritualmente? Pensa, o que em mim atrai esse tipo de espíritos que eu não desejo mais? Nós não podemos nos iludir de que a realidade espiritual não está ligada às fronteiras da casa espírita. Muito pelo contrário, vai muito além daqui. Por isso que nós colocamos que a obsessão como assunto cotidiano. Os espíritos são livres e vão nos acompanhar o tempo todo, em qualquer lugar. Então o domínio que nós precisamos ter não é sobre eles, é sobre nós. Mas, pelo privilégio de conhecermos a doutrina espírita, enquanto ainda podemos fazer da atual encarnação a mais importante que já tivemos, oramos dizendo: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição! Tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho. Abre-me os ouvidos surdos da vaidade. Sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.